Oi, pessoal. Oi, Oi, Sora. tudo bom? Oi, Pro. Ô, Pro, nós achamos que a aula ia ser 10 horas. 10 horas? Não, 10 horas foi do sexto A. Ah, minha mãe falou que era 10 horas. Tipo, vou entrar, né, agora. E aí, tava só carregando, esperando aceitar. Eu fiquei uma Agora tempo você quer. também entrar, não conseguia. Ah, é? Mas será que foi errado para vocês? Deixa eu ver Acho que aqui. sim. É que Não, pra ó, mim, na hora eu confundi mesmo. Era 11 horas, mas eu confundi com 10 horas. Daí eu fiquei tentando entrar uma... Porque a gente achou que, tipo, toda vez que tem 3 aulas é 8, 9 e 10, né? 8, 9 e 11. Então a gente confundiu. é que na verdade acho que eles tiveram que colocar no meio das outras aulas, aí ficou 9, 10 e 11. E aí, como foi a semana? Foi legal. Foi tudo bem? Uhum. Foi bom. Jogando muito videogame? Mais ou menos. Viciado, 80 horas por dia. Basicamente, né? O que mais vocês estão fazendo em casa? Jogando videogame. Só jogando videogame? Comendo. O que Comida mais? não. Eu faço duas coisas por dia. Eu jogo videogame e jogo videogame. É isso. Nossa, Ele é até Masterchef, professor. O quê? Até cozinhei panqueca, fiz panqueca. Nossa, que chique! O povo aprendendo a cozinhar. É bom. Eita, calma aí que aconteceu um barulho aqui, eu vou ver o que é. E morreu. São minhas gatinhas. Elas querem pegar os passarinhos que estão lá fora. Deixa eu pegar o meu aqui. Daqui é meu gatinho. Oi, Pro. Oi. Vamos dar um tempinho, ver se o povo vai entrando. Pro, esse daqui é meu gatinho. Ai, que lindo. Mas tá pesado pra caramba, pelo amor de Deus. Tá igual nós, só engordando na quarentena? O meu foi tomar Não banho. é pra me esmagar, não. Pelo amor de Deus. O cachorro tá me esmagando daqui a pouco. Não, o meu cachorro não Pro, larga hoje eu. à tarde, né? Tipo, quando acabar essa aula, eu vou passear na rua com meus cachorros, aquele condomínio. É bom, né? O meu cachorro, ele é velhinho, aí ele não consegue mais andar direito. Não dá pra levar pra passear. Então, tem Sai um pra que ele tomar também banho. já tá velhinho e A outro que minha avó ainda já não. é sacrificado. Ô, Pro, eu tentei ficar fazendo desenho esses dias aí, mas só que eu fiz em um aplicativo. Mas só que o aplicativo não ensina quase nada. Eu tentei fazer um Pikachu que ficou feio pra caramba. Parece que foi feito em laboratório. Ficou nada, Tê. Não tá feio, não, tá bonito. Eu fiz esse daqui também. Deixa eu ver. Porque é o Gumball? Não, É o Darwin. Não, é o Gumball. Darwin. É o Darwin. É o Darwin. Aí tem o... Peraí, eu vou pegar meu Aí coelho. não pode se esquecer do Hora de Aventura também. Muito bom. Muito bom. Eu tentei fazer um leão, mas só que ficou com cara de macaco. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês receberam comunicado da escola que a aula ia ser hoje? Sim. Sim? Sim, Pro. Pro, que tal essa aula aqui de história, sessão de conversa? Ai, todo mundo só quer aula de conversa, mas aí como fica a atividade, hein? Eu preciso explicar a matéria. Faz meia hora Pro, de está atividade. adiantado. Que lindo! Ô, Pro, está adiantado. Faz meia hora de conversa e meia hora de atividade. Hoje a aula é para ser curtinha. Ela é pouca matéria, pouco conteúdo. Faz meia hora de aula e meia aula de matéria. Será que os outros confundiram? Ô, Pro, Então,
Na verdade, nas outras salas aconteceu isso. O pessoal não entrou na minha aula. Eu vou falar com a Márcia depois. A gente tá adiantado. Deixa a gente conversar um pouquinho. Quem falou que a gente está adiantado? A gente está na metade da apostila. Essa apostila ela é enorme, enorme. E os 2 últimos módulos são os piores. Não. Pronto, tô falando que a gente tá adiantado dos outros anos, dos outros sextos. Tá a mesma coisa. Ah, sua. Todo mundo tá igual. Estamos Deixa a gente conversar um pouquinho. A gente tá com saudade de conversar na sua aula. Não, aqui tem um negócio que desativa o som. Adoro isso. Aí vocês não falam. Não, senhora, não clica isso. A Pro quer levar Esse botão a aula. Verdade, não né? aperto ele não. Não gosto. E por que vocês não têm o Zoom? A Tem. gente tem. Então, por que vocês não chamam uma conversa Tem aí gente vocês? falando que dá para os professores lerem as mensagens que a gente manda reservada. Nada a ver, não tem não. Não dá pra ver. Olha, é que na verdade assim, ó, como a minha aula compartilha a tela, quando eu compartilho a tela, eu não vejo mais nada, eu só vejo a apostila na tela, eu não vejo vocês, não consigo ver chat, eu não consigo ver nada. Entendeu? Ô, Pro, sabia que a gente não tá conversando? Os meninos, a gente não tá se falando. Por quê? Eu falei com o Gui. Tem que A conversar. gente não tá Uma vez que A gente o conversou. Thiago, o Vinícius e o Pode ativar, Guilherme pode me ligaram ativar. no meio quando eu tava almoçando. Ó, Pode se eu não me ativar, engano, Fábio. agora o WhatsApp, ele tem acho que chamada de vídeo para um monte de gente, não 8 tem? pessoas. Tem. Dá para vocês É, conversarem. Vamos combinar um dia, galera. Um dia a gente faz uma chamada de vídeo. Quando eu chego desenhando, Pro. Só de zoeira. Né, para bater um papo. Vamos lá. Papo. Ó, eu não sei se vai entrar mais alguém. Se vocês tiverem grupo de WhatsApp da sala, manda lá que tá tendo aula. Vou mandar aqui, Sora. Isso, manda lá. Fala assim, pessoal, aula de história. Ou de história. Ô, senhora, Oi. ô, Pro, esses dias atrás eu vi um vídeo que resume minha vida. Pra que serve a escola? Para que serve a escola? Ó, Aprender, ué. Matemática, já sei fazer conta. Português, já sei ler e escrever. História, já morreu. Geografia, imaginário, já não existe, que é imaginário. Ciências. Ciências eu esqueci. É isso, senhora, não tem pra quê. Não tem necessidade. Tem tanta coisa para aprender ainda. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Não faz nem noção. A história é do quê? A garoto. história é do povo lá de trás, dos nossos antepassados. Os antepassados morreram. E a história morreu. Tá morrendo todo mundo. Mas memória é tudo. Ó, vamos lá. Eu vou desabilitar o som. Vou desabilitar o som de vocês, tá? Mas eu vou deixar aberto para vocês abrirem o microfone, porque se acontecer alguma coisa que vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falam. Porque a minha internet hoje tá ruim também. De novo. E vou compartilhar a tela. Nós estamos na apostila na página 24. Gustavo e Thiago, vocês estão vendo? Eu tô vendo, senhor. Apostila? Beleza. Agora eu não vejo mais vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a civilização Inca, o povo Inca. É o último que nós vamos ver, né? Dos pré-colombianos. Depois, a próxima aula, nós vamos ver os pré-cabralinos, que são os povos aqui do Brasil, que estavam aqui antes do Cabral. E depois a gente já vai entrar em Grécia e Roma. Aí vocês vão perceber que Grécia e Roma são um pouco mais difícil, mais complicado, são civilizações mais complexas, tá? E a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas os incas, eles são o último povo que a gente vai estudar. E eles são um povo diferente. Eu não sei se vocês se lembram. Deixa eu achar aqui. Essa página aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas os incas aqui, ó, eles estão bem para baixo. Aqui os maias e os astecas, eles são próximos. Então, a gente sabe que os maias e os astecas, provavelmente, eles se encontraram em algum momento. Eles tiveram contato. Mas eles com os incas não, porque eles estão bem longe. Tá? Os incas estão bem aqui na América do Sul.
Uma das coisas que vocês têm que saber é que Inca é o nome do imperador, tá? O nome do imperador, ele chamava Sapa Inca, igual Faraó. Faraó fulano, tinha o Sapa Inca fulano. Aqui a gente tem um exemplo de Sapa Inca, que é o Atahualpa, foi o último imperador Inca. Então ele era Atahualpa Sapa Inca. Mesma coisa a gente falar, Rainha Elizabeth, entendeu? Porque na verdade o povo, ele chama Quixua. Então, depois a gente vai ver, vai ter um lugarzinho lá que eu grifei na apostila que fala sobre o povo Quixua. Tá? O Império... Pro? Só eu que não tô escutando, não. Bora. Tá frio aí? Congelou? Ô, cadê você? Porque acho que essa é uma boa hora pra gente ficar conversando. Professora, Vou ficar desenhando. professora? Eu vou fazer o dever de matemática. É bem que a Olha meu professora... Ainda bem que a bubossauro! professora Esse é meu avisou, né? bubossauro. Ô, gente, ainda bem que a professora avisou que ia acontecer isso. A internet Eu provavelmente tenho um caiu. bubossauro na minha casa agora. E eu tenho um grow light. Ela avisou que fica caindo em Pro Fernando, quando tá na aula de inglês, ele não vai poder ela entrar. saiu. Enquanto isso, aproveitamos para conversar. Enquanto isso, nós aproveitamos para fazer O que a cocô. gente faz? A professora saiu da live? A Não, professora imagina, saiu. a coisa que a O gente não tá Vinícius vendo. agora é Nós o... não vamos ter Cara, live. agora o Vinícius chama as pessoas. Não, imagina, ela não saiu não, a gente que não tá vendo. Não, ela saiu. Não, agora é É verdade. Cadê a gente? A professora saiu da live. Não sei. A professora saiu da live. Tipo, Oh my god! Lembra que a internet dela fica caindo, gente? Então, ainda bem que ela avisou. Caraca, que desastre! Acaba a luz lá e a do internet... nada a professora saiu faz da que é live. Do nada, tipo, Será ela que ela vai Ah, barriga! tá aqui, menos a professora. lá, Todo gente? mundo, tipo, quem tava aqui na live, né? Vamos lá, eu vou dar aula para você. Tá bom, professora Lorena. Não, vou conversar. Professora Nossa. Lorena, que página. Faça uma página 24 a 120 e é isso. Nossa. Professora A brava. gente tem quanto tempo pra fazer? Então, Vou dever. olha que ela mais Gostei dessa professora, não, prefiro a A ele. gente tem quanto tempo pra fazer? 2 anos? Ai. Parece a professora Emily. a gente tem o quê? 2 segundos pra Então, as fazer? pessoas vão ver essa live depois, então. Não. Ué, mas a culpa não é nossa que a professora saiu. É verdade, se essa live for postada, muito errado. Ai, Vamos ver se depois, pelo amor de Deus. Tá gravando. tá. Vinícius, para de gravar. Será que ela vai voltar? Não sei. Eu acho Vamos esperar até Gente, será que a a professora vai hora voltar? de acabar a aula. Eu Faz acho que não. Ô, Já que faz que 5 você tá minutos fazendo que com nós uma estamos aqui pantufa essa na nada. mão? então. Gente, vocês podem ficar conversando Aconteceu, enquanto eu então. dever de matemática. Fazer o bubus! Ó, eu não vou fazer nada, eu só fico quieto. Alguém tem o contato dela no WhatsApp? Ô, gente, agora eu vou ser o professor. Pode todo mundo dormir. Acabou a aula. Falou, galera. Eu tô mandando mensagem pra ela no Moodle. Manda assim, oi. Hello, my friend. Fala isso. Aí a gente fala que a gente ficou Mas não quietinho, tá faz bom, graça, galera? isso tá sendo Mas gravado. Fala que a gente tá estudando, mas não, a gente tá... Gente, não adianta, depois a professora consegue ver. Mas o que a gente faz? Oi, professora, se você está vendo esse vídeo, nós não sabemos o que fazer. Muito Professora, se então a vocês gente vai também. ficar conversando até... A gente, até a Lorena é a Não, a professora gente não sabe o que fazer, não foi culpa nossa. Você sabe que a nossa mãe também pode ver esse vídeo. Foi culpa da gente. né? falou que a aula ia ser curtinha, então se ela não demorar muito, acho que vai dar certo. Quer dizer, Luísa eu continua acho que vai dar muito certo. A gente tá... Acaba Professora. a aula. O que vai ficar fazendo enquanto isso? A aula sem professora. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo com o microfone ligado em O uma meu live. nome é Goku.
Ih, alguém saiu. Quem saiu? Vai, galera, vamos pra selfie. Será que, tipo, deve ter caído a internet da casa dela? Eu acho que ela não ouviu. Ou energia, né, amiga? Ela falou que fica caindo energia. Quando acontece isso, trava a live dela. A minha net que caiu. Tipo, do nada ela travou e saiu da live. Não. Ah, agora que eu vi a Gabi que saiu. Eu já acabei me devolvendo matemática, agora eu vou pra inglês. Oi, Luísa. Bom dia. Fala oi, Arthur. Fala Dá oi nada. para os nossos professores. Professora. Aproveita Professora, e você vai não me escolhe perguntar. pra responder, tá? Obrigada de nada. Pronto, meu professor tá pronto. Fiz um casco e uma cabeça. Acabou. Ai, acabei. Tô nem aí. Não Qual que vai ser a meu tarefa de hoje, negócio, não. professora? Beleza, Gente, pega, você sai. tem escrita caneta? Aula sem professora. Será que a gente sabe? Vou fazer vlog. Oi, amiga. Oi. Eu vou colocar o microfone de você. Eu tô vendo pessoas aqui. Olha, olha. A Gabi entrou de novo? Oi? Aí, pelo menos, a Gabi entrou de novo. Está tendo aula sem a professora, porque a internet dela caiu. Eu vou sair e entrar, peraí. Não, amiga. Alguém tem o número da professora? Ele entrou na lojinha? Ah, não, não, era o... Meu nome é João. Ah, não, ele tá com olho estourado, mano. Ô. Ah, menos. Gente, alguém tem o Insta ou o número da professora pra mandar mensagem pra ela? Não, a professora, eu já tentei pesquisar, ela não tem Instagram. Eu acho. Vamos pesquisar, gente. Olha o Gustavo. Peraí. Caramba, a nossa escola tem 1000 seguidores. Gustavo, olha na minha câmera. Ai, que não, onde era eu? Oi, Thiaguinho. Tudo bem, Thiaguinho? Não é o Arthur Lima. Thiaguinho. A Pro ainda. Thiaguinho. Tá, a professora não tem Instagram, beleza. Vinícius aparece. Gente, eu tô achando que ela não vai voltar. A professora! Água potável! Água potável! Tá bom? Eu não tô fazendo nada. Água potável! Ô, professor. Pronto. Eu não... Estão me ouvindo? Sim. Eu não sei o que aconteceu, pessoal. Travou tudo, tive que reiniciar o computador. Não sei se foi a internet, não sei se foi o computador, não sei se foi o Então, a Zoom. gente tava achando que era. A gente achou que era. Bruninho, internet. eu não consegui ver você, eu já tô. A gente falou, nossa, acho que é internet, gente. É, eu não sei o que aconteceu. Travou tudo. Eu vou desativar o som novamente, certo? Vou compartilhar a tela de novo. Gustavo, tá vendo? Ah, beleza. Eu tô vendo a tela laranja e um negócio abrir PDFs. Isso mesmo. É a apostila, ó. Ah, tá.
É que a minha apostila ela é um pouquinho diferente da de vocês. Um montão de coisa antes de começar realmente a apostila. A gente perdeu um tempão de aula. Mas eu vou rapidinho, tá? Vamos lá. Eu estava falando para vocês que das 4 regiões, né? Que é uma região de 4 regiões, porque ela abarca muita diferença de território. Por exemplo, essa região aqui, ó. Vocês conseguem ver o cursor, assim, a hora que eu passo? Sim. Ah, beleza. Essa região aqui é a região da floresta amazônica, tá vendo o Rio Amazonas, ó? Essa região aqui é uma região de floresta. Essa região que tá pintadinha, deixa eu diminuir só um pouquinho o tamanho, vocês vão ver melhor. Essa região que está pintada de cinza são regiões acima de 3.000 metros do mar. Aqui é a região da Cordilheira dos Andes, que é a maior cadeia de montanhas da América. Então, eles têm uma região de floresta tropical, uma região de montanhas muito altas, com gelo, né, com frio muito grande. Eles têm regiões de planalto. Aqui na própria Cordilheira dos Andes tem região que é plana, que é de planalto, que é onde eles usavam para fazer agricultura. E aqui, ó, essa região aqui é uma região que está um deserto muito cruel mesmo, um dos piores desertos do mundo, que é no Chile, o deserto do Atacama. Por isso é chamado de Terra das 4 regiões. Então, ele é uma região, é um império muito grande, com várias regiões diferentes. Isso vai fazer uma diferença grande, depois vocês vão ver. Essa parte verde aqui, a linha verde, é a linha do território. Então, aqui é onde, essa parte de dentro é onde é o Império Inca, a parte de fora aqui já não é mais Império Inca, já são outros povos, aqui já está praticamente chegando no Brasil. E as linhas vermelhas são redes de estradas, então eles têm aqui um monte de redes de estradas que servem para, por exemplo, o exército se locomover mais rápido, então às vezes está tendo uma revolta, uma rebelião num lugar, o exército consegue chegar de forma mais rápida, e para fazer transporte mesmo de mercadorias, para fazer o comércio também facilita bastante. Quando as estradas já estão prontas, é mais fácil se locomover. Esses povos, tem uma diferença entre esses povos com os povos lá dos maias e dos astecas. Os maias e os astecas, eles eram extremamente violentos. Então, quando eles invadiam um território e dominavam um povo, esse povo era escravizado e ele passava normalmente a servir para o sacrifício, lembra? O sacrifício dos deuses e tudo mais. Entre os incas, normalmente eles não escravizavam os povos, eram poucos povos que foram escravizados. Eles tinham uma relação de amizade com esses povos. Sempre com ação militar, tá? O imperador, ele exercia o poder de forma com militares, é uma forma de você fazer com que os povos obedeçam, mas eles faziam acordos com esses povos, então esses povos pagavam impostos, obedeciam ao imperador e trabalhavam para o império. Com isso, eles não eram inimigos, tá? Porque se eles obedecessem, se eles servissem e fizessem tudo bonitinho, eles não se tornavam inimigos, eles podiam viver ali no mesmo lugar normal, eles não eram atacados, não sofriam violência, nada. Qual que é a diferença aí? Quando os espanhóis chegaram, os astecas e os maias, eles tinham muitos inimigos, porque eles subjugaram muitos povos, eles invadiram muitas regiões com povos diferentes. Os espanhóis, eles fizeram amizade com esses povos, e esses povos que já eram inimigos lutaram contra astecas e maias a favor dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram no sul, os incas vão ser o último povo que eles vão conseguir dominar, porque era muito longe, né, do local que eles chegaram. Eles estão vindo do Oceano Atlântico, os incas estão no Oceano Pacífico, então é longe realmente. Essa parte que eles estão mais próximos do Brasil era de Portugal, né, mais ou menos da costa era de Portugal, então era mais difícil para os espanhóis chegarem. E o local, né, por ser cordilheira, por estar no meio da floresta amazônica, era difícil o acesso aos incas. E teve um outro fator, eles não conseguiram usar essa estratégia de fazer amizade, fazer acordos com os povos inimigos dos incas para lutar contra os incas não tinham muitos inimigos. Tá? O imperador, que é o Sapa Inca, nós temos uma imagem de um Sapa Inca aqui, é o Atahualpa. É um retrato meio europeu.
Estado Oriente. Sapa Inca. Por que Sapa Inca? O nome dele. Do mesmo jeito que a gente tem, tipo, faraó. De onde vem esse nome faraó? É o nome, o título, né, do imperador. Lá nos incas, eu falei para eles, pra vocês, na verdade, que eles nem são incas, eles são quichua, né? Entre os quichua, o imperador, o título de imperador era chamado de Sapa Inca. Por quê? Não sabemos, tá? Mas era o nome dele. Ele exercia o poder de forma militar com ação de funcionários. Como o território era muito grande, ele precisava desses vários funcionários para entender o que estava acontecendo no lugar. Tá? Então, ele tinha informações de tudo o que estava acontecendo. Esses funcionários cuidavam dos interesses desses curacas, que eram os líderes locais. Então, é como se fossem prefeitos. Cada lugar tinha o seu prefeito. Esses líderes, eles eram responsáveis pelo regulamento do trabalho e pela distribuição dos alimentos dentro do Ailu. Então, guardem bem essa informação aqui. O Ailu é a comunidade que produzia os alimentos de forma coletiva. O que significa isso? Todos os alimentos, eles eram produzidos para todo mundo. Isso que era um pagamento de impostos. Então, eles produziam, esse alimento todo ia para o governo e o governo distribuía para a população. Tá? Muito parecido com o calpule. Aqui, ó, quando a gente viu os astecas, tem os calpules, que eram comunidades agrícolas, que também produziam a comida. No caso dos incas, eles tinham os ailu, que eram comunidades que produziam alimento, certo? É como se fossem cidadezinhas. Então, cada cidadezinha tem a sua produção de alimento e esse alimento é distribuído para todo mundo. Os incas não desenvolveram escrita. Então, de novo, assim como os astecas, que não tinham escrita, eles tinham desenho, os incas também não desenvolveram escrita e também não desenvolveram desenho. Eles não eram de usar o desenho. Tá? Mas eles possuíam o quipu. Na língua quichua, lembrando, o povo é quichua, tá? Significa nó. Então, a gente tem alguns exemplos de aqui para vocês verem. Um é um desenho, vocês têm isso na apostila, o outro é um quipu de verdade mesmo, que dá em museu. Vou falar muito honestamente que eu não consigo entender o quipu. Tá? Eu já li, já pesquisei sobre ele, eu não consigo entender como que eles se comunicavam e como que eles guardavam informações no quipu. O quipu é um sistema de nós que servia para fazer registros. Por exemplo, registro de controle da população e registro da produção. Tá? Então, aqui, ó, o quipu são uma madeira, aqui nem tem uma madeira, né? Aqui é só o barbante. Esse barbante é feito de algodão ou de lã, de lhama, ou cabelo de alpaca. A alpaca parece uma lhama, né? E coloridos, então eles têm várias cores. Aqui também dá para ver que são coloridos. E cada cabo desse tem um significado e cada nozinho desse tem um significado. É essa parte que eu não sei, tá? O quipu. Habitando um território que se estendia da orla do Pacífico, então do Oceano Pacífico até a floresta tropical, passando pelos planaltos andinos, os incas, agricultores prósperos, tinham no século XV a civilização mais organizada da América do Sul. Construíram vastas cidades e desenvolveram o comércio graças a uma rede de estradas que somava alguns milhares de quilômetros. Então, isso eu já tinha falado para vocês, que essas estradas serviam principalmente para o comércio. Empenhadas em manter uma organização militar e administrativa no interior do império, os prefeitos recenseavam a população. O que é recensear a população? É contar, é fazer um censo. Todos os países, todos os lugares do mundo fazem censo. Para que serve o censo? Para saber quantas pessoas moram no lugar, quantos pagam impostos, então quanto que o governo vai receber de impostos e quanto ele precisa produzir de comida, né, para distribuir essa comida para a população. Então, saber a quantidade de pessoas era importante. E os governos observavam uma contabilidade religiosa de colheita e gado. Se ele sabe quantas pessoas tem, ele tem que saber quanto que ele tem que produzir. Então, ele contava mesmo.
quanto foi plantado, quanto foi colhido, quanto foi vendido, quanto foi distribuído para a população, quantos animais nasceram, quantos morreram, então quantos podem ser abatidos para servir de alimento, por exemplo, e assim por diante, tá? Isso, utilizavam o quipo. Tratava-se de uma forma de escrita baseada em cordões e nós, cada uma com uma indicação específica. O quipo também servia para lembretes para relatos, mitos e cânticos. Então, vamos lá. Esses povos, por não utilizarem a escrita, toda a informação e todo o conhecimento ele era passado de forma oral. Então, contavam suas histórias, contavam os mitos, eles lembram dos feitos heróicos, da formação do lugar, da história do povo. Tudo isso é passado de forma oral. E aí, o quipo, ele servia para lembrar de algumas situações, de algumas coisas que não podiam ser esquecidas. Vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Algumas religiões usam um cordão de contas, de bolinhas. Os muçulmanos têm os budistas também têm é um cordão com várias bolinhas, e entre os católicos tem um rosário, que é o do muçulmano e do budista, eu não sei o nome, mas o do católico é o rosário. Cada bolinha daquela é uma oração diferente que tem que ser feita. Então, ela tem vários tamanhos e a pessoa vai rezando, vai fazendo as orações e ela vai contando quantas vezes foram feitas as orações. Entre os muçulmanos, por exemplo, eu sei que são 99 pontinhas, bolinhas, porque são 99 nomes diferentes para Deus na Bíblia deles, no Alcorão deles. Então, eles vão falando, eles vão repetindo o nome de Deus 99 vezes, cada oração que eles vão fazer. É muita coisa. E eles têm que lembrar de todos os nomes. Então, provavelmente, esses cordões de nós, quando eles iam contar alguma história, cada bolinha, cada nozinho representava uma parte da história que eles tinham que lembrar, não esquecer de nada para contar para as crianças, principalmente. Para entender a mensagem que o quipo quer transmitir, preciso decifrar fio a fio o número, a espessura e o intervalo entre os nós. Então, por exemplo, quantos fios tem, a espessura desse fio, a cor desse fio e os nós. Estão vendo que tem nós que são juntinhos, tem nós que já são mais separados. E provavelmente cada nó desse tem um significado diferente. E aí a gente tem que saber decifrar. Isso que eu falei que eu não consigo entender. Essa atividade é a única atividade que vocês tinham para fazer. Tá? Vocês tinham que fazer uma comparação entre a escrita do povo Azteca, Maia e Inca e também do Egito e da Mesopotâmia. Na minha resposta, está faltando a Mesopotâmia. Então, eu vou refazer essa resposta bonitinha, eu vou mandar para vocês pela agenda a correção. Mas o que vocês têm que saber? Por exemplo, Aztecas e Incas não tinham nenhum tipo de escrita. Os maias e os egípcios usavam uma escrita hieroglífica, que é uma junção de desenhos com glifos, né? Que tem vários significados. Os mesopotâmicos utilizavam a cuneiforme, que é um outro tipo de escrita. Tá? Eu vou mandar para vocês na agenda do a correção. Outra coisa importante sobre religião inca, né? A gente gosta bastante de falar de religião, porque são coisas diferentes. E foi um problema que aconteceu na América no geral. Tá? Um pouco que nós sabemos sobre as religiões desses povos, como eles não tinham escrita, é o que os espanhóis ou o que os portugueses contavam. E aí tem um problema, porque eles vão ser tendenciosos, sim, e eles vão ver com maus olhos essas religiões. A gente tem ausência de registro escrito dessa civilização, então boa parte do que eles tinham feito foi destruído pelos espanhóis ou pelos portugueses, no caso do Brasil. A gente não tem muita coisa sobre eles. O que nós sabemos sobre a religião dos incas é que eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Entre esses deuses, os mais importantes está o Viracocha e o Inti. O Viracocha, ele era o deus supremo, era o deus mais importante, ele é o deus da construção e destruição. Isso vocês também vão ver em várias religiões que tem esse tipo de deus, um deus que constrói e reconstrói, porque a vida é feita de construções e reconstruções e destruições. Por exemplo, o dia e a noite sempre é vista como um período de introspecção, de isolamento, porque a gente fica em casa. E a gente tem que pensar que naquela época não existia nem luz elétrica, não tinha informação, não tinha nada. Então, a noite sempre significou um período de
perigoso, perigo, né? Onde as pessoas têm medo de sair, não sabem o que vai encontrar na frente, porque está tudo muito escuro, luz, né? E por causa disso, para eles significava um período de morte, né? O sol morreu. Então, a esperança de que o sol vai surgir, porque se o sol não surgir, aí acaba a vida na Terra. Tudo vai ficar escuro, as plantinhas morrem, todo mundo morre, né? Então, sempre na natureza sempre há um período de destruição e um período de reconstrução. E o Viracocha é esse Deus que coloca a ordem em tudo. O Inti é o Deus Sol, tá? Todas as civilizações têm um Deus Sol, porque o Sol é importante, porque ele é força, ele é alimento, ele é energia, ele é o que faz as plantinhas crescerem, os bichinhos nascerem, tudo bonitinho, tudo, né? Ele que aquece. Então, sem o Sol a gente sabe que nós não temos vida. Então, sempre vai ter um Deus Sol, em alguma religião sempre vai ter esse Deus Sol, que é o Inti. Eu lembro do Inti no meu 6º ano, porque no meu livro do 6º ano tinha um desenho da pessoa com o coração sendo arrancado em homenagem ao Inti, e os raios do sol batendo, e eu imaginava que aquilo ia ser uma dor muito grande, e aí o Inti ficou marcado na minha memória como um deus, assim, de sacrifícios, né? Eu lembro dele, o deus Sol. Agora, nós vamos ver um relato de uma jornalista brasileira chamada Flávia Lins e Silva. Ela é professora de literatura para crianças e jovens, lá na Espanha. E ela escreveu um livrinho que conta a história da Pilar, que é a personagem que com seus amigos vão conhecer a civilização Inca. E aí ela tem alguns relatos de 2 cidades, Cusco e Machu Picchu, e a gente vai conhecer, tá bom? Cusco foi a capital do Império Inca. Aqui nós temos uma imagem de Cusco do ano 1600 a 1700, já na época da colonização. Vocês vão ver que já está com construções europeias dos espanhóis, tá? Cusco foi a capital do Império Inca do século XII até a chegada dos dominadores espanhóis no ano de 1532. Quem pisa nessa cidade, que fica a 3.300 metros do nível do mar, pode sentir o soroche, uma palavra quichua que significa enjoo terrível. Ainda existem quichuas no mundo, tá, pessoal? Os antigos incas, os quichuas ainda vivem na região do Peru, do Chile, do Equador, eles ainda vivem lá. São bem pobres, eles vivem com artesanato e tudo mais, mas ainda tem remanescentes desses povos. Esse soroche é um enjoo que se tem quando sobe em altitude muito alta. Uma das cidades mais altas da América, que é lá no topo das montanhas. É uma cidade como qualquer outra, tem todo mundo morando, né? Machu Picchu já não tem ninguém morando, mas Cusco tem pessoas morando, é uma cidade normal. Mas como eles estão muito acima do nível do mar, as pessoas que moram lá já estão acostumadas. Mas para quem visita a cidade, realmente a pressão, o ar rarefeito, né? Quanto mais alto o ar começa a faltar, e aí você tem menos oxigênio, dá essa tontura, dor de cabeça e tudo mais. Isso acontece, meninos que gostam de futebol e tudo mais, isso acontece quando os jogadores brasileiros vão jogar na Libertadores, alguma Copa América, às vezes tem jogos que são nessas regiões, eles têm que ir alguns dias antes para se acostumar, para fazer um treino, porque como o ar é rarefeito, a bola ela corre também de uma maneira diferente. Eu não sei se ela é mais lenta ou ela é mais rápida, dá uma diferença na bola. Para quem está acostumado, por exemplo, a jogar aqui em São Paulo, que é perto do nível do mar. A gente ainda está acima do nível do mar, mas não é tanto. Tá? E aí lá eles sentem esse negócio, esse mal-estar, porque é muito, muito alto. Ela fala, eu senti nas praças, danças típicas, nos mercados, folhas com 1000 utilidades, instrumentos musicais, lhamas, lã, poncho. O poncho é aquele tecido de lã que eles colocam por cima, que só tem um buraco na cabeça. Usa muito no inverno, algumas pessoas usam, muito no sul, porque para andar a cavalo ele cobre, né, praticamente todo o corpo, e é bem quentinho porque ele é feito de lã. Cada esquina de Cusco parece esconder um pouco de história. Dizem que debaixo de cada igreja existia um templo inca. Depois da conquista e da dominação espanhola, sob a liderança de Francisco Pizarro, muitas construções incas foram destruídas e substituídas por casas coloniais. Ainda assim, Cusco é uma cidade belíssima,
patrimônio histórico da humanidade, uma joia preciosa. Aqui ela fala das construções, que foi uma coisa que realmente aconteceu. Tá? Muitas casas, muitas construções foram destruídas para construir casas para colonizadores, né, para o pessoal da Espanha que veio morar na América. E muitas coisas foram destruídas, não só da cultura, mas das construções também foram destruídas. E essa parte que ela fala que debaixo de cada igreja existia um templo inca, é verdade. Então aconteceu entre os incas, maias, astecas e muitos outros povos que tinham aqui na América. Para fazer a conversão, na verdade, assim, várias construções que foram feitas, eles usaram o alicerce das construções antigas, porque já estava pronta, então eles só construíam em cima. Como eram construções de pedra muito resistentes, eles sabiam que aquilo não ia desabar. Então eles economizavam tempo e dinheiro das construções, porque eles não precisavam fazer a base, o alicerce da construção. E aí os templos serviam exatamente para isso. Na verdade, eles ficaram horrorizados quando eles viram a religião desses povos, porque eles acreditavam em vários deuses, faziam sacrifícios humanos, né? Então tinham um preconceito grande contra a cultura desses povos. Havia o projeto, vocês vão ver no ano que vem, mas havia o projeto de catequização e de cristianização dos índios. Para fazer isso, eles construíam essas igrejas em cima dos templos, né? Por quê? Porque quando os índios iam lá por causa dos deuses deles, na verdade eles falavam que aqueles deuses tinham outros nomes e acabavam dando os nomes de cristãos. Por exemplo, Jesus, Maria, Deus mesmo, os santos, então eram vários deuses, vários santos. Então agora você vai aprender espanhol, você não vai mais rezar para Inti, você vai rezar para Jesus. Olha, é a mesma coisa, só que muda o nome, porque agora está em espanhol. Então, aos poucos, esses índios foram se convertendo, sem perceber que eles estavam abandonando a cultura deles para se tornarem cristãos. Tá? Então é muito comum realmente ter as igrejas construídas em cima dos templos antigos deles. Machu Picchu, um dos lugares mais bonitos que já vi na vida. Encaraptada no alto da montanha, 2.430 metros acima do nível do mar. Machu Picchu fica a 80 quilômetros de Cusco, a grande capital do Império Inca. Então, elas são próximas, é como daqui em São Paulo, mais ou menos 80 quilômetros, tá? Só que ela fica 1.000 metros abaixo de Cusco. E olha a altura que ela está. Olha a imagem, a altura que eles estão no meio das montanhas, no meio da cordilheira. Dizem que foi construída pelo imperador Pachacuti. Viveu entre 1438 e 1472. E que teria sido abandonada após a chegada dos conquistadores espanhóis. Na verdade, não se sabe por que eles abandonaram a cidade, mas quando os espanhóis chegaram, a cidade já estava deserta. Os historiadores ainda pesquisam isso para entender o que aconteceu. Pode ter sido uma epidemia e as pessoas foram obrigadas a sair do lugar. Pode ser falta de água. Como é muito alto, às vezes faltou água, a civilização, as pessoas que moravam ali não tinham como sobreviver, acabaram abandonando a cidade. Tá? Ela ficou perdida. Ninguém sabia que ela existia no meio das montanhas, no meio da floresta, tá vendo que é tudo verdinho, né? Ninguém sabia que essa cidade existia. Machu Picchu só foi redescoberta em 1911 pelo americano Ian Bingham. Em 1983 foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade. Hoje ninguém mora lá. É uma espécie de museu a céu aberto que pode ser visitado por todos, imperdível. Na verdade, Machu Picchu era aberta à visitação, então todo mundo podia entrar lá, só começou a ter destruição do local. Então era muita gente que ia visitar. As pessoas deixavam lixo, as pessoas mudavam as pedras de lugar, as pessoas levavam pedras embora, folha das árvores, tal, para levar de lembrança, começou a destruir o lugar. Hoje Machu Picchu tem visitação, mas ela é guiada e tem uma quantidade de pessoas que pode entrar por dia. Então tem que ser agendado, porque é um lugar de difícil acesso, não é fácil chegar lá. Então dá para... Ela fica no Peru, né? Não dá para eles organizarem de uma forma que eles saibam a quantidade de pessoas que vai para o lugar. Certo? Eu vou interromper o compartilhamento. Então, quietinhos.
Alguma dúvida? Ninguém levantando a mão, nada. Que povo quieto. Isso é fome? Estão com fome? Eu tô, Sônia. Eu já tô Eu comendo. acabei de meu comer uma franguinho. esfirra. Que eu tava com fome, eu comi uma esfirrinha. Eu já tô comendo Mas é- meu franguinho. Mas já está na hora do almoço. 15 para meio-dia já, hora de almoço. Já tá cheirando comida aí em casa? Já? Não tem ninguém aqui. Não? Tá sozinho? E o que você vai almoçar? Esfirra? Minha mãe me mandou uma marmita. Que legal, que bom. Então, pessoal, ó, beijos para todos. Qualquer dúvida, agenda Edu, tá? Desculpa a queda aqui, que eu não sei o que foi, mas deu tempo, tá vendo? Porque a matéria era curtinha, por isso que deu tempo. Tchau, Pro. E aí, bom feriado para vocês. Obrigado. Semana que vem, quer falar, Lorena? Só uma dúvida. Os deuses Viracocha é do que mesmo? O Viracocha, ele é um deus de Coxa. destruição e reconstrução. Ele é um deus assim meio Os incas poderosão. eram politeístas, né? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Tá bom? Ó, dúvidas? Agenda Edu, lá para vocês, tá bom? Vocês têm até domingo para fazer atividade. Bom feriado. Pro, muito obrigado pela aula. Muito obrigada, Guilherme, pela atenção de Tchau, vocês. Tem um pouquinho aluno Obrigada. hoje, hein? Tchau, Pro. Tchau, beijo. Bom feriado e um bom final de semana. Para vocês também. Saudades.